Olá, eu sou Flávia Pinheiro, coordenadora do contencioso do Escritório Modelo. Eu estou aqui com a Pamela Helena, advogada supervisora do contencioso do Escritório Modelo. Esse é um podcast de iniciativa do Escritório Modelo da PUC de São Paulo. Nosso objetivo é bater um papo leve e descontraído sobre temas tão importantes e urgentes. Vamos falar sobre vulnerabilidade, justiça social, desigualdade, inclusão social. E hoje nós estamos aqui para bater um papo com a professora Luciana Temer. Professora Luciana Temer é professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e presidente do Instituto Liberta. Atua em prol da criança e do adolescente contra a violência sexual. Professora Luciana, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade e vamos começar. Obrigada, Flávia. É um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu que sou filha da PUC, não é? Me formei nessa casa, dou aula nessa casa há 30 anos e me sinto muito à vontade aqui e feliz de estar fazendo essa conversa com vocês. Muito obrigada. Professora, a primeira pergunta que a gente sempre faz essa é até óbvia para você, mas como o direito entrou na sua vida? Então, você sabe que o direito entrou na minha vida, muito cedo, né? Meu pai é advogado, professor da PUC também. Então, tem uma historinha engraçada que eu gosto de contar. Quando eu estava aprendendo a ler e escrever na escola, sabe aquela brincadeira de alfabetização da forca? Então, a gente fez aquela e ninguém adivinhava a minha palavra, né? Ninguém adivinhava. Aí ninguém adivinhava, a professora falou, qual é a sua palavra? Eu falei, constitucional. Aí ela perguntou para mim, constitucional? Mas o que é constitucional? Eu falei, é a aula que meu pai dá na PUC. Então, assim, eu nem sabia o que era constitucional, mas eu sabia que era a aula que meu pai... Então, tem esse viés, obviamente, mas eu tenho que confessar que a minha escolha pelo direito foi muito pragmática, porque a verdade é que eu gostava muito de história, muito, dava aula de história para o pessoal no ensino médio, enfim, eu gostava demais de história. E aí eu fiquei entre a história e o direito. E acabei optando por uma questão pragmática mesmo, de que o direito talvez, pela condição de filha de advogado e tudo, me oferecesse mais oportunidades mais rapidamente, Pamela. Então, foi essa a minha escolha pragmática, mas eu gosto muito do direito e eu acho que o direito tem tudo a ver com história, não é? Para a gente entender onde a gente está hoje, a gente precisa saber o que nos trouxe até aqui, então eu continuo estudando história. Ai, perfeito, professora. E em que momento surgiu a vontade de trabalhar com a proteção das pessoas mais vulneráveis? Como foi? Eu acho que até você comentando sobre essa opção mais pragmática, na hora me veio uma questão, né? Bom, será que naquele momento você já tinha a intenção de trabalhar na defesa de pessoas vulneráveis, com justiça social? Você sabe que é interessante, né? A gente é fruto muito do meio, né? Então, a verdade é que meu pai entrou para a política quando eu tinha 15 anos, então eu fui acompanhando ele um pouco nessa lógica, mas a vulnerabilidade social mesmo entrou na minha história de vida quando eu virei delegada de polícia. A verdade é que eu estagiei, acho que até anterior a isso, eu estagiei num grande escritório de internacional, foi meu primeiro estágio, e eu não me encontrava muito ali, sabe? É uma coisa... enfim, fiquei 8 meses trabalhando na compra de um banco, né, fazendo pesquisas. E eu não me sentia muito animada com aquela temática. Mas lógico que tem muitas temáticas no direito, minha família, uma temática que poderia ter me encantado também, né, que lida muito com pessoas. Eu entendi que eu gostava mais de gente do que de papel. E o direito dá essa possibilidade, né? Você pode fazer direito e trabalhar só com papel, né, ou trabalhar com gente. Então, acho que todos esses perfis. E aí eu fui estagiar, não havia defensoria pública na época ainda, eu fui estagiar na assistência judiciária da Procuradoria do Estado, que é a PAJ, né, que tem tudo a ver com o escritório modelo e tudo. Então não existia defensoria pública. Então eu fui para a PAJ e para a PAJ criminal. E eu me encontrei muito lá, né, na parte da defesa das pessoas de altíssima vulnerabilidade social e tal. Aí quando eu prestei concurso, na verdade o primeiro concurso que eu prestei foi para a PAJ. E aí eu passei na primeira fase, não passei na segunda fase, fiquei muito frustrada, porque eu estava estudando muito, como todo mundo que presta concurso, né, e fica muito frustrado. E aí eu falei, eu vou passar no próximo concurso que ia aparecer, e foi para delegado de polícia. E eu prestei, e passei muito bem no concurso para delegado de polícia, mas confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, mas eu nunca pensei em ser delegada de polícia, e eu
acho que eu não vou assumir. Mas aí tinha uma professora muito legal aqui na PUC, que era a Marinês, que era Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco. Eu gostava muito da Marinês, e a Marinês falou para mim, não, você vai sim, você vai vir ser minha assistente em Osasco. E eu falei, quer saber, eu vou ter essa experiência, afinal eu passei no concurso, eu gosto demais, confio muito na Marinês, gosto muito dela, eu vou trabalhar com ela e aprender um pouco. E fui, acabei ficando 5 anos na Delegacia de Defesa da Mulher de Osasco, e foi aí que eu mergulhei mesmo no mundo da vulnerabilidade social, entendendo que aquilo que a gente lia nos jornais, na verdade, tinha nome, não é? Tinha endereço, tinha cara, tinha cheiro, né? Então, foi muito importante para mim, na época eu tinha 22 anos quando eu passei no concurso, eu era muito jovem, e tinha saído de uma bolha, né? Uma escola privada, PUC, e aí entrar nesse mundo e entender que de fato a gente, falta muito letramento nosso sobre esta realidade, sabe? E que era muito importante. E aí eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre a proteção constitucional da mulher, eu estava no mestrado aqui da PUC já, foi uma experiência muito importante, com foco na questão da violência doméstica. Na época não havia a Lei Maria da Penha, eu sei que parece absurdo, mas a Lei Maria da Penha é de 2006, eu estou falando de 30 anos atrás, portanto, você não tinha uma Lei Maria da Penha numa Delegacia de Defesa da Mulher, e essa foi uma parte da defesa da minha dissertação, enfim. E aí eu nunca mais saí. A verdade é que eu acho que tem um bichinho que te pega e que você não consegue mais largar, porque eu digo sempre, para todas essas questões importantes, uma vez que você vê, você não desvê mais, né? E aí você tem uma conexão. Você não precisa ficar trabalhando na área social, eu não fiquei o tempo inteiro trabalhando na área social, mas você sempre volta e a conexão existe. A partir daí, eu tive outras experiências, né? Eu fui secretária de Juventude, Esporte e Lazer da primeira gestão do governo Alckmin, e parece simpático, né? Juventude, Esporte e Lazer, mas a gente tinha a FEBEM ligada à pasta, hoje Fundação Casa, então tinha um aspecto que era bem difícil, bem pesado, que era desta transição da FEBEM para a Fundação Casa, e depois fiquei 4 anos como secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da gestão do prefeito Fernando Haddad em São Paulo. Então eu tenho esse histórico, né, de conexão, e acho que vou trabalhar com essa questão a vida inteira, porque a gente não sai mais deste lugar quando a gente entra e vê as possibilidades de transformação. Mas é engraçado que tem alguma questão relacionada à personalidade, né, professora? De a gente se vê em alguns espaços. Eu comecei na PAJ também como estagiária na área criminal e eu me encantei. E na época, antes disso, tentei fazer um estágio em escritório que tratava de questões mais particulares, de civil, empresarial, tudo isso, e não me via naquele espaço. Então parece que tem algo ali que encanta. É bem isso que você falou, né? Então, primeiro que quando você vê, você não desvê mais. E move, né? Parece que move a gente para isso. Eu acho que o mundo precisa de todos os perfis, não é? E que bom que as pessoas têm perfis diferentes. Eu tenho amigos maravilhosos que fazem serviços incríveis, importantíssimos, sociais em outras áreas, que não a vulnerabilidade social, que não as questões sociais, mas são igualmente importantes, né, para fazer o mundo andar e andar corretamente. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso perfil, sabe? E, bom, eu não estou falando só para o público de direito, mas acho que serve para todas as áreas. Meu filho está fazendo direito aqui na PUC e psicologia no Mackenzie, ele faz os dois ao mesmo tempo. Minha filha está fazendo publicidade na SPM. E eu falo muito para eles o seguinte, eu acho que todas as profissões, você tem que... Primeiro que profissão é uma coisa que hoje em dia a gente precisa repensar um pouco, né? Porque a vida ficou muito longa. Então é muito difícil as pessoas começarem e acabarem a vida na mesma profissão. As pessoas vão mudando durante a vida, a gente vive 100 anos, né? Então as pessoas vão mudando também. Então não ficar muito nesse quadradinho só daquilo que eu sei. Não, você tem que saber sobre muitas coisas. E saber sobre muitas coisas te abre um leque de possibilidades também de trabalhar com coisas diversas. Então eu acho que é muito importante a pessoa entender qual é o seu perfil e começar a traçar um caminho na linha do que gosta, do seu perfil, e que pode mudar também durante a vida, né? E a gente tem que estar atento e tá tudo bem. Sobre perfil, eu achei engraçado a gente falar sobre isso,
Porque eu achei que eu não conhecia, na verdade, essa realidade, só dos jornais ali escondido. Então eu não achava que eu tinha esse perfil de trabalhar com essas pessoas também tão vulneráveis. E aí conhecendo o Escritório Modelo, né, conhecendo a causa, a Luciana através do Instituto Liberta, o meu perfil passou também a ser... Bem-vinda, seja bem-vinda. Então, acho que as pessoas também, às vezes, acham que não tem esse perfil por falta de conhecimento, né, dessa realidade. Mas tem gente que não tem mesmo. E tudo bem. E eu acho que é muito importante a pessoa perceber quando ela não tem, e que ela pode colaborar com a sociedade de outras maneiras. Tem gente, por exemplo, que não gosta de lidar com gente. E tudo bem, né? Eu sempre digo isso, acho que bom que tem gente como nós que se sente atraída por estas questões e por esta área. Tem gente que nunca vai trabalhar com gente, mas pode colaborar de outras formas. Doando dinheiro, por exemplo. A pessoa pode ficar muito rica, que não vai ser o que vai acontecer com a gente aqui, desculpe avisar já, a Pamela já está avisando, não é? Mas tem gente que pode ficar muito rica e usar esse dinheiro para sustentar trabalhos como os nossos. Exato. Né? Então, acho que tudo é importante. Você precisa respeitar qual é a sua linha e, logicamente, o fato de você não gostar de trabalhar com gente não quer dizer que você possa não se importar com pessoas. São questões diferentes, né? Porque, afinal de contas, e eu digo isso sempre, o que acontece com a sociedade, com as pessoas mais vulneráveis, ela se reflete na sociedade como um todo. Então, ninguém está imune à vulnerabilidade social. Ah, não, isso aqui não é um problema meu. É um problema seu, meu amigo, porque você tem grade na sua casa, porque você precisa andar de carro blindado, porque você não sei o quê, porque você tem medo de sair na rua. Então, é um problema seu, sim. A vulnerabilidade social é um problema de todos nós. Enquanto a nossa sociedade não entender isto como algo que atinge a todos, indistintamente, independente do lugar da sociedade que você está, aí a gente fica nessa história. Professora, até já puxando o gancho, né, bom, a gente pode colaborar de outras formas. Como que foi a entrada do Instituto Liberta na sua vida? Muito bom. As pessoas me perguntam muito, Flávia, por que eu escolhi essa causa, né? A causa do enfrentamento da violência sexual infantil. E eu digo, eu não escolhi esta causa, de verdade. Esta causa me escolheu por meio de um grande filantropo, um empresário chamado Eli Horn. Eu estava saindo da Secretaria de Assistência Social de São Paulo, no final da gestão do Haddad, quando ele me chamou e me disse que queria montar um instituto para o enfrentamento desta violência. E eu, na minha total ignorância na época, estou falando de 8 anos atrás, a gente está no 8º ano do instituto, eu disse para ele, doutor Eli, esta questão é muito triste, o senhor tem razão, né? Falar em violência sexual infantil dá até um desconforto, assim, de tão terrível que é esta situação. Mas por que o senhor não escolhe investir o seu dinheiro, o seu tempo, em algo mais estrutural, né? Um problema mais estrutural da sociedade, como, por exemplo, violência contra a mulher? Porque naquela época, 8 anos atrás, eu achava que a violência contra a mulher era um problema estrutural e ainda é, mas que era para ele que a gente tinha que olhar. Depois de 8 anos trabalhando com a violência sexual infantil, eu tenho certeza absoluta de que a gente precisa continuar enfrentando a violência contra a mulher, que é um problema seríssimo e gravíssimo, mas que a gente vai continuar enxugando gelo se a gente não cuidar de proteger crianças e adolescentes das violências, em especial da violência sexual, porque é muito importante que as pessoas entendam aqui que se você somar todas as violências contra crianças, física, psicológica, registradas no Brasil, elas não dão o número de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Um dado que nós temos hoje é que no Brasil nós temos o registro oficial, isto é dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. Em 2023 foram registrados cerca de 5 boletins de ocorrência por hora de estupro de menores de 13 anos no Brasil. Então, né, nessa meia hora que a gente está conversando, umas 2 crianças, pelo menos, menores de 13 anos estarão sendo estupradas no país. E como é que a gente não está falando sobre isso? Agora, quando eu fiz essa fala para o Eli, eu tenho que dizer para vocês que o dado que nós tínhamos era de estupro, mas não havia separação de idade, isso é 2017. Não havia separação de idade. O Instituto, inclusive, ajudou na provocação de mulher estuprada a todo momento? Sim. É uma questão de gênero? Sim, ainda é uma questão de gênero. Mas quem é esta mulher estuprada? E em 2019, pela primeira vez, o anuário separou estupro de vulnerável, né? Porque estupro de vulnerável, para quem não sabe, é quando um adulto tem uma relação sexual de qualquer, ou ato libidinoso, com um menor de
14 anos, então até 13 anos. Em 2019, o anuário nos deu a notícia de que 57,3% de todos os estupros registrados no país eram contra menores de 13 anos. Ano a ano, este número foi subindo. Em 2023, este número é 61,6%. Ou seja, quem é estuprado no Brasil não é mulher, mas é criança e adolescente, porque 61,6% é o número de até 13 anos. Se eu subir essa régua até 17, isso vai dar quase 80% dos estupros registrados no país, né? Então, a gente precisa parar e olhar para isso, olhar para a gravidez na adolescência. Nós temos no Brasil registrados 5 bebês nascendo por hora, filhas de mães menores de 15 anos. Como é que a gente pode falar em caminhar, não é, com esses dados? É de respirar fundo, né? É de respirar fundo. É de respirar fundo e isso é um convite para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo, para se aproximarem dessas temáticas, não é? Porque é horrível, mas a verdade é que tem muita coisa horrível. Violência contra a mulher é horrível também e todo mundo fala com naturalidade sobre isso hoje. Porque a sociedade entendeu que faz parte, que tem que fazer parte da solução, né? Que conversar sobre isso faz parte da solução. Então, para a gente enfrentar a violência sexual infantil, a gente precisa conversar sobre ela e entender essa violência. Sobre a forma de enfrentar a violência sexual, você, num podcast, numa fala sua, também fez um paralelo entre como foi feito o trabalho para enfrentar a violência contra a mulher e em que pé nós estamos, mas que isso decorreu de uma evolução do trabalho, de muito trabalho sobre o tema, de muita fala sobre o tema. Fazendo um paralelo sobre esses enfrentamentos, Luciana, como que você vê esse enfrentamento da criança, do assunto violência contra a criança e o adolescente? Onde a gente está, onde a gente precisa chegar, o que já foi feito? Olha, eu acho, Flávia, que nós estarmos aqui hoje fazendo essa conversa é algo que me anima, porque há 8 anos atrás nós não faríamos esta conversa quando a gente montou o Instituto Liberta, né? Então, eu acho que a fala sobre a violência sexual infantil, ela está mais presente, graças a muitas falas de pessoas famosas que contaram que foram vítimas de violência sexual na infância, graças a uma percepção maior, inclusive dos movimentos de mulheres que começam a incluir as meninas, não é? Você vê a Mulheres do Brasil da Luísa Trajano hoje faz marcha contra da violência contra mulheres e meninas, né? Então, quer dizer, as pessoas começam a incluir as meninas também nesse discurso. Quando você fala dos parâmetros de enfrentamento à violência contra a mulher, foi algo muito construído nos últimos 30 anos, especialmente pela sociedade civil organizada, né, que depois chamou a academia, chamou as mídias sociais impressas, né, e televisões para falar sobre isso. Então, hoje você tem ainda uma questão muito séria, mas que eu brinco sempre que o bode está na sala. Então, quando o bode está na sala, você é obrigado a olhar para ele e você quer tirar ele de lá, né? Então, hoje na relação da violência contra a mulher, o bode está na nossa sala e a gente está fazendo força para tirar. Eu estou num processo, à frente do Instituto Liberta, de colocar o bode na sala. A violência sexual infantil, ela tem que estar, né, na sala, porque ela já está aqui, só que o bode está embaixo do tapete. Não me pergunte como, mas alguém conseguiu deixar o bode embaixo do tapete, né? Então a gente precisa tirar o tapete, todo mundo olhar para o bode, entender que violência é essa. Por exemplo, é preciso dizer que esta violência contra meninas e meninos, porque 15% são meninos desses menores de 13 anos, 15% não é pouco no Brasil, não é? Então, uma boa parte desses meninos e meninas, eles sofrem a violência sexual dentro de casa. Mais de 60% são praticados dentro da casa da vítima, por parentes, né? Mais de 65% parentes, quase 80% pessoas conhecidas. Então, iluminar a rua é muito importante para enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente a violência sexual, e temos que continuar fazendo isso. Mas iluminar a rua não vai resolver os 61,6% de estupros de crianças que são dentro de casa. Então a gente precisa pensar, qual é o caminho? A gente acredita na educação. A gente acha que a educação
o empoderamento de crianças e adolescentes é muito importante. E isso deve ser feito nas escolas. Por quê? Porque quando a gente olha para o fato de que essa violência é intrafamiliar, você precisa de um espaço fora desse circuito familiar. Porque tem uma outra questão, né? Esse circuito familiar, o fato de ser uma violência intrafamiliar faz com que ela seja muito silenciada. Também por isso o bode está embaixo do tapete. Porque eu sempre faço uma provocação, Pamela. Quando, ou se, terrivelmente, seu filho ou sua filha sofreu alguma violência sexual, você vai denunciar? E todo mundo diz que vai denunciar. Mas quando eu pergunto, mas se for o seu pai, o abusador? Se for o seu outro filho, o abusador? Aí a coisa muda de figura, não é? Então, a gente tem que tratar, na verdade, de prevenção da violência. Para prevenção é preciso botar o bode na sala, todo mundo enxergar, entender que violência é essa, fazer um bom diagnóstico e juntos como sociedade construir a solução. Eu não tenho dúvida que a solução passa pela educação. É educação e informação, né, professora? Para colocar o bode na sala e olhar para ele, a gente está informando o que está acontecendo. E a educação não precisa ser algo pesado. Quer dizer, educar é trazer a informação, é mostrar os limites do corpo da criança para a criança. Existe a possibilidade de falar de uma maneira leve sobre o tema, claro. Não existe? Hoje você tem materiais, inclusive convido todos primeiro a seguirem o Instituto Liberta, por favor. Não é? A gente dá muita informação e no site do Liberta a gente tem separado alguns materiais produzidos por diversas escritoras, pela TV Futura com a Childhood, que é uma outra organização que lida há muito tempo com o enfrentamento da violência sexual infantil. Você tem materiais que, na verdade, não falam com uma criança de 5 anos, por exemplo. Mas como é que eu vou falar com uma criança de 5 anos? São materiais que não falam nem de sexo, nem de violência, mas que despertam na criança a percepção do que precisa acontecer. Porque acho que é preciso a gente dizer aqui que a violência sexual infantil, ela nem sempre acontece de forma violenta. E parece uma contradição, mas não é. Pensa só, quem pratica essa violência contra a criança é alguém próximo dela de confiança. Se ninguém contou para ela o que pode e o que não pode acontecer nos toques, nas relações, aquela pessoa que ela conhece está dizendo para ela que aquilo é uma brincadeira, né? Que aquilo é uma brincadeira dos dois, que aquilo é um segredo. Né? E a criança fica nesta situação de violência sem se dar conta. O que a gente fala de informação e educação é dar para a criança a possibilidade de dizer não, de entender e de pedir socorro. E aqui também é importante a gente falar sobre o perfil do abusador, porque a gente fica com aquela lógica de que o abusador é o pedófilo, é o sujeito maluco, portanto, que abusa de crianças. Acho que todo mundo pode concordar aqui que gente que abusa de crianças é maluco, mas maluco lato sensu, ele não tem um transtorno específico. E ao contrário, o perfil dos abusadores presos e as denúncias mostram que são pessoas que normalmente são muito adequadas socialmente. São pessoas que trabalham, que têm família, que vão no culto, que são queridas, né? Então, olhar para isso é muito importante, porque quando a criança fala de um desconforto com alguém, os adultos têm que prestar atenção e acreditar. E elas acreditam muito, né? Até eu conheci pelo Instituto Liberta, mas conheci aquele livro Pipo e Fifi. Sim. A minha filha tem 5 anos e eu li para ela. E ela adora. E eles prestam uma atenção, eles têm um cuidado. A gente pensa que não, mas não, eles estão aprendendo, aquilo de uma forma tão leve, né? E é sobre isso. E sabe que tem uma entrevista que eu gosto muito, que está no YouTube, da Oprah, daquela apresentadora americana, e ela fez uma entrevista com abusadores num presídio americano. E uma das perguntas que ela faz para um dos abusadores é: você já desistiu de abusar de uma criança sexualmente? E ele falou já. Ela falou quando? Quando ela disse não. Lógico que isso, gente, não é uma regra. Tem violências que são super violentas, crianças que não podem se defender sozinha, a obrigação do adulto defender a criança, né, e estar presente. Mas empoderar a criança para dizer não é muito importante se a gente pensa no perfil do abusador que não quer ser exposto. Porque ele não está com uma arma na mão, ele não é um criminoso com aquele imaginário que a gente tem de criminoso. Ele é um sujeito que está se aproveitando de uma ingenuidade daquela criança. Então, quanto mais você informa, né, e educa nesse sentido lato, a criança, mais chance ela tem de evitar uma violência sexual. Luciana, e como que a educação, sem dúvida nenhuma, é o caminho mesmo para exterminar, né, esse crime? Mas como ela chega
ao abusador em si, que já passou pela escola, que já passou pela essa fase? Como que ela chega para ter essa mudança? Eu acredito, olha, francamente, eu acho que a gente está falando de uma mudança de cultura, sobretudo, porque a relação de abuso é uma relação, eu estou usando o termo abuso aqui, mas o termo técnico é estupro de vulnerável, mas vamos falar de abuso, que é como a sociedade chama essas questões, mas a gente não deveria, só fazer um parênteses aqui, Pamela, a gente está falando de um tipo de violência sexual, que é o conhecido como abuso, mas a conhecida, entre aspas, prostituição infantil, né, que é a exploração sexual, é um problema muito sério no país, e que a sociedade dá menos importância ainda. Então, estou falando dessas duas situações, ou dos crimes virtuais, que hoje estão acontecendo muito, porque a gente está falando, eu acredito nisso, de uma cultura que é permissiva com a utilização de corpos de mulheres e de crianças. Né? Mulheres e crianças são seres submetidos. Então, você está sempre falando de uma relação de poder. Seja o pai com a filha, o padrasto com a enteada, com o enteado, seja o tio com a sobrinha, seja o religioso com, né, as crianças que estão sob orientação dele, seja o professor com estudantes, enfim, você está sempre falando, médicos com pacientes, de relações de poder. Né? E nesta relação de poder que permite esse tipo de abuso. Agora, para transformar esta cultura não se transforma com a caneta, né? Se transforma com um período de insistência, árduo, de mudança de mentalidade. A caneta é muito importante porque vai dando os parâmetros do que se permite ou não. Por exemplo, casamento infantil, o Brasil tem índices altíssimos de casamento infantil e até 2016 você podia casar uma criança de 11 anos com autorização dos pais. Depois de 2016, não, veio uma lei que diz só a partir dos 16 anos. Isso já é uma evolução. Ah, mas está cheio de gente, criança de 12 anos amaziada, né? Sim, mas o Estado brasileiro está dizendo não pode, antes dos 16 não pode. Então, a caneta é importante quando você pensa em uma fala do Estado do que pode e o que não pode. E nesta fala, houve criminalização de muitas condutas e o Brasil evoluiu bastante nesta proibição. Ainda assim, veja, estupro vulnerável é crime hediondo. E nós temos 5 crianças de menos de 13 anos por hora sendo estupradas. Então, o que está acontecendo? Está faltando a gente mudar uma cultura inclusive de silenciamento, porque quando eu dou esse dado, eu estou ignorando 90% dos casos, porque tem estudos que mostram que só 10% dos casos são denunciados. Então, esse número é muito maior. Eu acredito na educação, Pamela, gente do Liberta acredita, para mudar uma cultura. Então, quando você fala na escola, você fala com meninas e meninos. Porque meninos também crescem numa sociedade perversa, e aqui eu vou fazer uma defesa dos meninos, nos quais é dado a eles um determinado papel. Este papel que é dado aos meninos, assim como é dado às meninas um papel, o papel que é dado aos meninos é um papel de submetedor. Não é? O menino forte é aquele que consegue submeter. Não é? É aquele que... Você veja, vou dar um outro dado aqui só para a gente refletir. Quando a gente fala de violência sexual contra meninos, e acontece muito, eu tenho certeza que o silêncio é maior ainda do que das meninas. Primeiro porque um menino que é abusado sexualmente por um homem, ele vai ter a sua sexualidade, masculinidade questionada. E a sociedade brasileira é super machista e não quer que isso aconteça. Não é como se um menino que sofreu um abuso deixasse de ser homem. Então, a sociedade vai questioná-lo, então a família não quer e ele não quer. Agora, se um menino de 12 anos tem uma relação sexual com uma prima de 40, o que ele é? Sortudo. Uhum. Não é? Ao olhar dos colegas, da sociedade, ele é um cara que deu muita sorte. Quando, na verdade, ele foi vítima de estupro. Sim. E com consequências sobre isso. Então, eu acho que a gente está falando de mudar uma cultura. Eu tive em presídio de abusador, conversando com abusadores também, na nossa campanha Agora Você Sabe, em 2022, eu conversei com 50 abusadores de um presídio específico para esse tipo de crime, abusadores de crianças, e foi muito interessante, porque dos 50 homens com quem eu conversei, 21 gravaram pro Agora Você Sabe, o que significa que eles se reconheceram vítimas de alguma violência sexual na infância.
Então, eu não estou dizendo aqui que quem foi vítima de abuso vai repetir a história, ao contrário, tem gente que consegue superar isso e se tornar militante, né, de enfrentamento dessa violência e tudo mais. Mas a verdade é que um trauma como este, mal trabalhado, pode decorrer em repetição de comportamentos também. Sim. Luciana, a gente está quase chegando ao fim. Acho que a gente poderia ficar a tarde inteira, aqui a manhã inteira Sim. conversando. Mas eu queria fazer mais 2 últimas perguntas. Se você pudesse mudar as coisas, tivesse o poder de mudar as coisas, independentemente da interferência de instituições, o que você faria ou que conselho você daria? Ixi, essa é a pergunta do milhão, né? Considerando que eu estou convencida de que não tem bala de prata e nem que eu fosse a pessoa mais poderosa deste país ou do mundo, eu conseguiria sozinha resolver, né? Nada, porque eu falo, tem uma coisa, eu acredito muito em política pública, sabe, Flávia e Pamela? Eu acho que as questões, elas se resolvem por políticas públicas. Eu hoje presido uma organização social, as organizações sociais têm um papel muito importante, mas a organização social, por melhor que seja, não resolve a sociedade. E os milionários e bilionários também não. A gente tem que falar de política pública. Então, eu acho que o conselho que eu dou é: vamos discutir política pública. Aliás, vamos discutir política com seriedade. Porque as pessoas falam, eu não gosto de política, política é isso, política é aquilo. Mas eu diria o seguinte, se o caminho para a solução das questões está na política pública, quem é que constrói política pública de fato? Quem tem caneta para construir política pública? É o gestor público, é o poder executivo, é o poder legislativo. Não é nem o poder judiciário, mas o poder legislativo e o poder executivo. Ou seja, meu conselho é: tenham muito cuidado, muita consciência com o voto de vocês. Porque no final das contas, gente, é sobre escolha. Não adianta falar mal do fulano que está lá, quando uma sociedade inteira botou ele lá, não é? Esse congresso é podre. O quê? Foi o OVNI que chegou e botou lá o pessoal do congresso? Não, gente, a gente escolheu. Tem voto nosso então lá. Então vamos discutir isso, né? Vamos discutir. Então eu diria o seguinte, para finalizar: tem um caminho que é a política pública. Então a gente precisa escolher muito bem quem faz a política pública. Meu conselho é: votem com muito cuidado sempre. Não votem de forma displicente. Não votem com raiva e não votem com cinismo. Não é? Votem com consciência. Perfeito, professora. E a última pergunta, que é do nosso podcast mesmo: se a Luciana de agora encontrasse com a Luciana de 17 anos, entrando na faculdade de Direito da PUC, qual conselho ela daria? Primeiro ela diria: cara, você não imagina o que vai acontecer na sua vida ainda. Você não tem ideia do que você vai fazer na sua vida ainda. Você acha que tem, mas você não tem, né? A primeira coisa. Depois, eu acho que eu diria para ela ficar menos ansiosa. Né? Porque a gente entra muito ansiosa, a gente faz faculdade muito ansiosa. Ansiosa porque a gente não sabe se a gente vai se dar bem profissionalmente, a gente não sabe se a gente vai casar, a gente não sabe se a gente vai ter filho, a gente não sabe. Agora eu já sei tudo, estou com 55 anos, sei tudo. Né? E ainda acho que vai acontecer muita coisa na minha vida. Então, o conselho que eu dou é passo a passo. Né? Quase budista o conselho que eu daria para mim mesma. Vai com calma, respira fundo, tudo vai dar certo. Bom, ficamos por aqui em nosso podcast. Agradecemos à professora Luciana Temer pela gentileza, pelo bate-papo leve, descontraído. Agradecemos também à Pamela Helena, nossa supervisora do contencioso, e convidamos você para o nosso próximo podcast. Muito obrigada!